O jogador do meio de campo que vem ganhando destaque nas últimas rodadas é o português Rafael Guzzo, ele que já é um pouco mais experiente, tem 28 anos de idade. Nesse Campeonato Brasileiro pelo Goiás realizou 11 partidas e um gol marcado na última rodada contra o Coritiba, onde voltou a ser titular. Nos 11 jogos que ele fez pelo Goiás, somente 3 nessa condição de titular, porém é um jogador que eu vejo que basicamente está naquela mesma situação do Guilherme Marques quando chegou no Goiás. Todo mundo sabia que era um grande atleta, mas que demora para ter essa adaptação, ainda mais chegando durante a disputa do Campeonato Brasileiro, né? Não tem aquela pré-temporada lá em janeiro, fevereiro, março, jogos mais tranquilos no Campeonato Goiano. O Rafael Guzzo também que chegou juntamente com essa indicação do Armando Evangelista, então querendo ou não esse tempo de adaptação é mais longo, mas vem jogando bem nas últimas rodadas e na minha avaliação irá continuar no time titular para as próximas rodadas. O Rafael Guzzo, que tem contrato no Goiás somente até dezembro, ele é do Goiás, tá bom? Ele não está emprestado por outro clube, tanto é que o seu vínculo em Portugal com o Vizela se encerrou no final do mês de junho. Desta forma, ele ficando livre no mercado, recusou propostas tanto do futebol português quanto também da Arábia Saudita para fechar com o Goiás agora em 2023. Na cláusula de contrato, se o Goiás ficar na Série A do Campeonato Brasileiro, o contrato do Rafael Guzzo é automaticamente renovado até o final de 2024. Se cair para a Série B, aí sim tem esta opção de conversa, obviamente chegando a um acordo financeiro, também de duração do vínculo para o ano que vem. Então, se o Goiás ficar na Série A, o Rafael Guzzo permanecerá no elenco do ano que vem. Se o Goiás cair, não é impossível dele continuar, mas terá que ter uma outra negociação em outros moldes para o ano que vem. Acho que compensa essa continuidade do Rafael Guzzo, jogador que pode fazer tranquilamente uma função como um segundo meia, né? Um segundo volante, até mesmo como um camisa 10, já atuou várias vezes nessa função, tanto no futebol português, quanto também na meia esquerda, onde ele jogou no futebol espanhol, no Reus FC, lá da segunda divisão da Espanha, e também na seleção de Portugal, quando começou. O Rafael Guzzo, por exemplo, ele jogou até o Mundial Sub-20 com a seleção de Portugal, era o camisa 7 daquela equipe em 2015 no Mundial Sub-20, foram 4 jogos e um gol marcado, até atuando mais pelos lados do campo. É um jogador bastante versátil, gosto do Rafael Guzzo e acho que daqui poucos meses vai ser, aliás, nem falta tantos meses assim para o ano acabar, daqui poucas semanas vai ser um jogador tão bem adaptado quanto, por exemplo, o Guilherme Marques dentro desse atual elenco, e eu continuaria com ele para o ano que vem. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que é que você pensa a respeito dessa informação, se faz sentido, né, o Goiás continuar também com o Rafael Guzzo e essas renovações de contratos, que digamos dá um certo alento para o torcedor, porque a gente sabe que o Goiás não vai sair comprando todo mundo, tem uma filosofia de não gastar dinheiro, e o que deixa mais o torcedor maluco é o seguinte: na hora que surge um jogador mais ou menos, não precisa ser um grande craque, aí o Goiás vai lá e não compra o camarada. Então, vários bons jogadores que já surgiram aí, como por exemplo o volante Rezende, acho que poderia ter continuado no Goiás, o Verdão deixou passar por apenas R$700 mil. Gostava do Aleph Manga também, nessa parte dentro de campo. Da mesma forma, olhando só para dentro de campo, eu teria continuado com o Dadá Belmonte. O Pedro Raul foi vendido para o Vasco por só R$10 milhões. Será que o Goiás não dava para mexer os pauzinhos e pagar 10 milhões para o Pedro Raul e um salário de 400, 500 mil reais? Entende? Aí que tá a questão. Então esses jogadores que destacam, o Goiás tem que sim e comprar. E para o ano que vem já tem garantido o Tadeu, Dieguinho, Maguinho, Sidmar, que mais? No meio de campo, Morelli, agora com esse avanço do Palácios. No ataque, Vinícius, Anderson Oliveira, Alano e também o João Magno, né, além do Brenner Culano. Então, digamos, já é uma espinha dorsal. Não é o melhor time do mundo, mas pelo menos você já começa o ano com alguns pontos de equilíbrio do time. Tadeu, Dieguinho, Morelli, o Palácios também, se continuar, o próprio Vinícius, o Alano, o Anderson Oliveira como boas opções no banco de reservas, já é sim um bom alento, e outras renovações que não serão difíceis para o Goiás, como o Hugo, Sander, o Luiz Oyama, se o Goiás quiser continuar para uma Série B de Campeonato Brasileiro. O Igor Meritão também tem contrato, o Willian Oliveira, se quiser renovar
não será difícil também. Duduzinho, a tendência é que o Goiás compre ele também. Então, eu enxergo, digamos assim, uma certa esperança para o Goiás nos próximos anos se conseguir manter base dos seus jogadores. É óbvio, com outro destaque não vai dar para segurar, mas esses assim... Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre essa gigantesca reformulação no elenco do Goiás. De fato, uma barca de saída do Verdão para a temporada que vem. Independente da série, se o Goiás jogar a Série A, o que todo mundo quer, mas obviamente todo mundo reconhece que a gente já está com o pé na Série B do Campeonato Brasileiro para essa competição, tendo a reformulação ainda maior. Porque alguns destaques, onde com um cenário positivo, o Goiás em uma Série A, por exemplo, daria para tentar permanências como o do Bruno Melo, do Julián Palacios, do Guilherme Marques, até mesmo do Matheus Babi, é um centroavante que eu gosto. Se começasse desde o início da temporada, seria um jogador bem interessante em um Campeonato Brasileiro. Mas com rebaixamento para a Série B, eu não vejo nenhum desses jogadores seguindo no Goiás para o ano que vem. Da mesma forma, o Lucas Alter, né? Aí mesmo se o Goiás fosse, sei lá, para a Champions League do ano que vem, a diretoria não tem esse pensamento, essa postura de adquirir os jogadores. Então eu vejo essa dificuldade em uma Série B do Campeonato Brasileiro, ao mesmo tempo que sem sombra de dúvidas, um empecilho, essa parte do orçamento, onde jogadores que já demonstraram o seu valor para o ano que vem, o Goiás possivelmente não tendo condições de adquirir. Olhando em uma perspectiva de Série B, o Goiás ele tem um elenco para a Série A com cara de Série B, com salários de Série B, o que isso significa que para o ano que vem, muitos desses jogadores rebaixados da atual temporada são atletas que têm sim potencial de fazer uma boa disputa da segunda divisão e também têm vínculos para o ano que vem, como por exemplo o Alan, um jogador muito contestável para a Série A, mas em uma Série B do Campeonato Brasileiro jogaria muita bola, da mesma forma, por exemplo, um Sidmar, Maguinho, Dieguinho, Igor Meritão, Vinícius, até mesmo o próprio João Maio. Acho que para uma Série B é um time do Goiás que consegue sim dar conta tranquilamente. Até foi perguntado ontem na live, né, que eu fiz depois do jogo contra o Atlético Mineiro. Eu vou deixar esse vídeo na tela final. Se com esse time do Goiás em uma Série B, o que o Goiás brigaria? Sei lá, para o título, para o rebaixamento, meio de tabela. Na minha avaliação, seria um time para fazer uns 70 pontos e conquistar até com uma certa tranquilidade a Série B do Campeonato Brasileiro. A questão é que esse time, sem muitas peças de opções no elenco, de renovações, é um elenco mais qualificado para o técnico Armando Evangelista, e uma Série A do Campeonato Brasileiro, eu diria que eles até maqueiam quão fraco, quão limitado é esse elenco, esse plantel de jogadores do Goiás. Então, em uma Série B, eu vejo que o Goiás daria tranquilamente para ganhar um título aí com esse atual elenco. A questão é que para o ano que vem, em uma Série B, caso o Goiás de fato confirme o seu rebaixamento, muitos desses jogadores não irão continuar e, querendo ou não, a qualidade diminui, né? Sem, por exemplo, o Lucas Alter, sem o Bruno Melo, sem no meio de campo o Guilherme Marques, possivelmente sem o Palacios também, sem o Matheus Babi. Então, querendo ou não, será um time mais fraco, condizente também com a verba, né, em uma Série B do Brasileiro. Então, jogadores que possivelmente irão deixar o Goiás no ano que vem. Não tem nenhuma informação oficial, apenas uma análise, alguns outros pitacos e algumas outras informações também que eu consegui colher dentro do clube, mas não quer dizer que todos esses vão sair, tá? Quero passar essa lista aqui de 15 jogadores que não seguirão no Goiás para 2024, muito possivelmente. Pode acontecer uma indicação, um técnico chega e fala, não, eu quero que o Alisson fique pro ano que vem. Pode acontecer, tem maluquice para tudo, pode ser um pedido de um diretor, a gente não sabe a cabeça de todo mundo. Mas eu colocaria basicamente essa lista. Matheus Alves, goleiro, Marcelo Rangel, Bruno Santos, Edu, Lucas Alter, Bruno Melo, Apodi, Rafael Guzzo, Palacios, Guilherme Marques, Felipe Costa, Gabriel Novaes, Alisson, Diego Gonçalves e também o Matheus Babi. Eu colocaria esses jogadores sem continuidade no Goiás para o ano que vem. Muitos deles pela qualidade técnica e outros pela condição de Campeonato Brasileiro, até mesmo a condição financeira, onde, por exemplo, jogadores que na minha avaliação poderiam ser boas opções, tanto na Série A quanto na Série B, mas que não terão seus contratos prorrogados, muito possivelmente, ou até mesmo adquiridos em definitivos em uma realidade de segunda divisão, como por exemplo o Rafael Guzzo, o Guilherme Marques, Palacios, Bruno Melo, o Hugo. Acho que são jogadores brilhantes que poderiam ajudar demais o Goiás em um projeto de longo prazo, mas infelizmente a diretoria não pensa assim. Agora, olhando pelo lado mais otimista, pelo menos a diretoria do Goiás, desde que assumiu o Paulo Rogério Pinheiro, ele ao menos vem tentando
digamos, seguir uma linha de raciocínio na montagem do elenco. O Goiás ele só compra jogadores muito baratos, isso já ficou claro para todo mundo, no máximo 1 milhão, 1,5 milhão de reais, mas hoje o Goiás ele já tem uma base de time para a temporada do ano que vem, jogadores que têm contratos longos e que na minha avaliação pode não ser brilhantes, de fato não são, para a Série A do Campeonato Brasileiro, mas para a Série B do ano que vem conseguem tranquilamente, como por exemplo, jogadores que têm contrato no Goiás, o Tadeu, Sidmar, Maguinho, Morelli, Dieguinho, Igor Meritão, Simeone e o Andrei das categorias de base, Felipe Ferreira ainda emprestado ao Sport, Natan Melo também, Johnny Lucas, Mateuzinho, o Wendel da mesma forma, além de no ataque o Anderson Oliveira, Alano, Vinícius, Brenner Culano e o João Magno, além do Ian Souto também, outro zagueiro, tem contrato até o final do ano que vem. Então se a gente pega aí, o Goiás ele já tem uma certa base para uma Série B, Tadeu, Sidmar, Maguinho e uma renovação de contrato que não será impossível, tranquilo com o Sander ou até mesmo com o Hugo, o Goiás já tem aí uma defesa interessante para a disputa de uma segunda divisão. Meio de campo, Dieguinho, ok, muito bom para a Série B, Meritão, Felipe Ferreira, interessante. No ataque tem o Alano, o Anderson Oliveira também, que podem não ser bons para a Série B, para a Série A, mas que para uma Série B dá conta do recado. E o João Magno, que talvez possa ser, digamos, um segundo reserva ou algo nesse sentido. Então, pelo menos isso me dá um alento. Se o Goiás ele consegue manter essa base de jogadores e o técnico Armando Evangelista, por exemplo, ele já começa o ano de 2024 com a estrutura montada. Você não tem que recomeçar tudo do zero. Vamos contratar um novo técnico, aí ele vai indicar jogadores, aí todo mundo sai, sabe? Eu não gosto dessa ideia. O cenário perfeito seria uma manutenção na Série A, com toda certeza, onde aí sim o Goiás poderia manter alguns jogadores bons nesse elenco, igual por exemplo o Guilherme Marques, sem muita dificuldade, o Palácios também, uma compra em definitivo, o próprio Bruno Melo, pode ser que aconteça, o Goiás mesmo caindo para uma Série B, ele pode comprar o Palácios e o Bruno Melo, pode sim, mas eu não vou colocar isso como algo eminente, algo a caminho, porque eu entendo as dificuldades que é você caindo de uma Série A para a Série B e também compreendo esse modelo de gestão da diretoria do Goiás que não foca na aquisição de atletas. Então, é óbvio, a gente coloca assim, é sempre um rebaixamento, é muito doído, mas é um rebaixamento do Goiás, digamos, talvez o menos preocupante da história, vamos colocar assim, sabe? É preocupante porque o torcedor está desiludindo, mas se a gente colocar que é um time 100% saneado, a tendência é que o Goiás comece 2024 com pelo menos 30 milhões de reais em caixa, além de um patrocínio master forte para o ano que vem, esse dinheiro chegando da Libra, então é um cenário ok, equilibrado do Goiás e também com a manutenção de alguns jogadores. Terá um time mais fraco? Com toda certeza, a receita é menor em uma segunda divisão, é óbvio. Se tentar ficar aí na Série A, seria um ano de 2024 para o Goiás de fato muito bom, sem grandes maluquices, não é que o Goiás vai ter um time tão forte igual do Palmeiras, do Atlético Paranaense, não é isso e nem precisa ser, mas pelo menos a mudança de filosofia já é, digamos, um grande passo.